Voltamos com o nosso programa Sempre com Você. Quero agradecer o seu carinho, você que está todo dia ligadinho aqui no nosso programa. Quero dizer, gente, que amanhã vocês não podem perder também o programa, que amanhã é o último programa com o Padre Eduardo, tá? Ele tá indo embora de Campo Grande e amanhã ele vai celebrar com a gente aqui de manhã cedo, então acompanha a Santa Missa. E às 13h45 nós estaremos aqui para juntos podermos, né, fazer o programa Sempre com Você, rezarmos por você e vocês também rezarem por ele, viu? Então, fique ligadinho no nosso programa. E hoje estou recebendo o Padre Lineker aqui para a gente estar falando sobre os evangelhos. Eu estou com a minha Bíblia já aqui, não tem como falar da palavra sem ter a palavra, né, Padre? Como assim? Mas antes, já chegou pedido de bênção para a gente aqui e pedem uma bênção para Paulo Henrique dos Santos, Thaís Caroline, Lara Gabriele, Cauane, Maria Auxiliadora, também pela saúde de todos da sua família. E uma bênção por Dona Almira e família. Abençoai, Senhor, nós te pedimos esses seus filhos, dando a eles toda a paz, toda a graça que vem do seu coração, atendendo às preces que estão em suas almas, a vontade que vem do Senhor, dando-lhes toda a paz, trazendo a bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, vamos falar primeiro então um pouquinho do Evangelho de Mateus, Vamos. né? Eu sei que às vezes a gente acaba até meio redundante para falar do outro, né? Mas é assim mesmo. Deixa eu só ler o comecinho aqui, que diz assim: Mateus, também chamado Levi, que tinha sido cobrador de impostos em Cafarnaum, e foi chamado por Jesus para pertencer ao grupo dos 12 discípulos. Escreveu por volta do ano 70, um evangelho endereçado à comunidade cristã proveniente do judaísmo, e procurou mostrar-lhe que Jesus é aquele que os profetas anunciaram. Então, Mateus viveu com Jesus. Isso, Mateus é o único evangelista que teve essa, além de João, né, mas dos sinóticos, Mateus teve essa graça de conviver com Jesus, né? E o mais interessante se a gente parar para pensar, né, Mateus, o Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele está colocado aí não à toa, porque como você leu aí, a intenção do Evangelho de Mateus é justamente dizer que em Jesus se cumprem todas as promessas do Antigo Testamento. Que na pessoa de Jesus, tudo aquilo que foi prometido, tudo que estava na antiga aliança, na antiga lei, se cumpre plenamente. E em várias vezes, ou a grande maioria das vezes, nós vamos ver, isso se realizou para que se cumprisse o que estava escrito. Isso se realizou para que se cumprisse conforme estava a lei, né? Bem interessante. Aqui ainda diz assim, né, que coloca assim, o drama de Jesus se desenrola em 5 atos, né? Primeiro, Jesus é acolhido com entusiasmo pelas multidões por causa de seus milagres. Porém, depois começa a decepcionar o povo que esperava um Messias diferente. Aí Jesus se volta para a formação dos discípulos, cerne da futura igreja. A perseguição dos inimigos chega ao auge, alcançando seu objetivo, matar o rival. Mas ele ressuscita e permanece vivo no meio da igreja que fundou. Isso. A ideia que o povo de Israel esperava um Messias que viesse sentar no trono de Davi e governar, né? Então esperava um Messias político. E de repente aparece um menino que nasceu em Belém, sem nem ter lugar para nascer, para apresentar um reino, um governo diferente do que eles esperavam. O Messias que tanto foi prometido nasceu no meio dos animais e vai se intitular rei aquele que viveu a vida na Galileia, né? Então Jesus que vai confrontar diretamente a mentalidade judaica, justamente para dizer que o reino dele é diferente do reino esperado, né? É verdade. Inclusive, Padre, justamente por isso, porque Jesus veio para os pobres, né? Exato. E acho que isso deu uma assustada na galera, né? Exato. Como assim? O rei do trono nasceu na manjedoura, como o senhor falou, no meio dos animais, e veio para os pobres. E, inclusive, é um texto que eu gosto muito, de Mateus, que são as bem-aventuranças, né? A gente chama de Sermão da Montanha, e diz assim: vendo a multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Começou então a falar e os ensinava assim: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os não violentos, porque receberão como a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque Deus os saciará. Felizes os misericordiosos, porque conseguirão misericórdia. Felizes os de coração puro, porque verão a Deus.
Felizes os que promovem a paz, porque Deus os terá como filhos. Felizes os que são perseguidos por agirem retamente, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis vós, quando vos insultarem e perseguirem e disserem contra vós toda espécie de calúnias por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, que recebereis uma grande recompensa no céu. Pois assim que eles perseguirão os profetas que vos precederam. E aí essas bem-aventuranças, é tão bonito, né, Padre? Exato. Parece que ao mesmo tempo que Jesus, ele está falando justamente para esse povo, né? Não estou falando que eu vim para os ricos, não, eu vim para aqueles que choram, aqueles que sofrem. Ao mesmo tempo que esse é um discurso que acalma e acalenta o coração daqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, deve ter incomodado e irritado muitas pessoas que foram contra, né? É um discurso chocante de Jesus, né, na época. Porque era como eu disse, a mentalidade, esperava-se um Messias que viria para governar num palácio, como todos os reis o faziam. E de repente Jesus sobe na montanha, se senta no chão e começa a ensinar as multidões, né? E é muito interessante porque a composição do Evangelho de Mateus tem nele 5 discursos. Você leu aí o Sermão da Montanha, o primeiro discurso. Sim. São 5 discursos que querem fazer alusão aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Vocês falaram semana passada sobre o Pentateuco, né? Isso. O Evangelho de Mateus quer apresentar Jesus então como o novo Moisés, aquele que vai trazer a nova lei e a grande novidade. Então, nesses 5 discursos de Jesus, veja, Moisés no Antigo Testamento não sobe no monte para de lá receber a lei. Jesus faz a mesma coisa, sobe no monte, mas ele não recebe a lei, ele proclama a nova lei para o povo, em 5 vezes. Né? A intenção do evangelista é justamente dizer, em Jesus se cumprem as profecias e ele é a nova lei inscrita no coração da humanidade. É verdade. Lá em Mateus 7 também, 12, está escrito assim, regra de ouro. Portanto, fazei aos outros tudo aquilo que quereis que eles vos façam. Nisso resume a lei e os profetas. Exato. É sempre o Evangelho de Mateus, para quem olha com esse cuidado, né, sempre querendo justificar o que a lei e os profetas diziam. Muito provavelmente, nessa época, nos anos 70, muitos judeus estavam se tornando cristãos. Então, o evangelista Mateus vai escrever um texto, que é o seu evangelho, para dizer que tudo aquilo que eles acreditavam não é mentira, mas se cumpre plenamente em Jesus. Essa é a intenção histórica do Evangelho, de dizer tudo que nós crescemos acreditando se cumpriu em Jesus Cristo. Né? Agora o Evangelho de Marcos, Padre, eu nem vou me tentar muito, não, a gente vai ficar só no Evangelho de Mateus, né? Mas o Evangelho de Marcos, né? Segundo os autores, ele reproduz uma catequese de Pedro em Roma. Eu queria saber assim, o que ele traz para nós. Porque quando a gente abre o Evangelho de Marcos, a primeira coisa que a gente vê, né, é o ministério de João Batista, o ministério de Jesus na Galileia, e logo a gente já vem falando de curas, das curas. Por exemplo, né, a cura do paralítico, Jesus que busca os pecadores, né, a cura da sogra de Pedro. Então, assim, já vem falando muito dessas curas que Jesus, parece que ao mesmo tempo que Jesus falava lá em Mateus, né, sobre isso, ele vem falar assim, não, olha, eu tanto vim para os doentes, para os pobres, que eu estou começando a realizar o negócio. É interessante que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Mas está na sequência, tem o segundo. Está como segundo, mas foi o primeiro evangelho escrito. E ele quer apresentar Jesus exatamente como o curandeiro, aquele que traz a cura. Se a gente ler o primeiro versículo, abre aí, Marcos 1:1, vai dizer qual que é a intenção do Evangelho. Começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto. O Evangelho quer dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E como Filho de Deus ele cura, como Filho de Deus ele ensina, como Filho de Deus ele caminha, como Filho de Deus ele vai chamando os seus discípulos, enviando os discípulos. O Evangelho de Marcos é o mais curtinho, mas que condensa, digamos assim, o ministério de Jesus em curas, exorcismos, porque ele expulsa muitos demônios, e ao mesmo tempo no ensinamento dos discípulos. A gente vai ver no segundo bloco do Evangelho, que foi inclusive o Evangelho de domingo, o momento em que Jesus está ensinando os discípulos como que é o seu reino, um reino de cruz, um reino de sofrimento, mas que depois de glória, e os discípulos vão estar cegos, não vão conseguir enxergar.
até que no final do evangelho a gente vai ter a última cura, a cura do cego Bartimeu. E depois de ter sido curado aquele cego, começou a seguir Jesus. É o processo dos discípulos, da cegueira ao seguimento. E, padre, é interessante, né? Porque também no Evangelho de Marcos tem aquela passagem, né? Quando chega a mãe e os irmãos, né? Isso, e polêmica. Polêmica a passagem. Mas eu acho tão bonito, porque assim, eu vejo essa passagem como se Jesus quisesse falar, ele sabe quem são sua mãe, né? Que ele considera seus discípulos, seus irmãos, mas ele abre um leque muito grande para dizer que todos nós somos família dele. Exato. Né? Isso é exatamente. Todo aquele que põe em prática a palavra, todo aquele que se coloca na atitude de obediência da palavra faz parte da família de Jesus, né? É um grande elogio que ele faz a nós, mas também um grande elogio que faz à própria Nossa Senhora, né? Vê que ela é sempre colocada no final. Estes são os meus irmãos, esta é a minha mãe, né? Ela é sempre colocada no final como a grande, aquela que estava atenta à palavra de Deus em primeiro lugar, né? Verdade. Aí fala, dá um medo, né? Fala assim, que a gente é irmão de Jesus, só aquele que põe o evangelho em prática, a palavra de Deus. Exato. Acho que eu não estou muito irmãzinha de Jesus, será? A luta nossa é permanecer. É verdade, padre. Vamos para o evangelho de Lucas agora, que em particular, assim, eu gosto muito desse evangelho, porque fala muito de Maria. Sim. Né? A gente vê uma coisa ou outra, porque eu falo assim, é bonito ver a participação de Nossa Senhora na palavra, porque é muito discreta. E Sim. é muito a cara dela ser isso, né? Essa descrição, né? Essa coisa de que Jesus aparece e eu fico no meu canto, né? E no Evangelho de Lucas, Lucas não conheceu Jesus, é isso? Isso. Ele não conheceu Jesus, foi secretário de Paulo e seu médico. Escreve seu evangelho numa perspectiva dos pagãos, dirige-se para Antioquia. Então, quero saber o que traz para nós, porque também aqui fala da família, as origens de Jesus, né? Isso. E como eu falei, fala muito de Nossa Senhora, né, padre? Lucas foi um jovem discípulo de Paulo e ele escreve no início dizendo que foi fazer uma pesquisa. Foi fazer uma pesquisa sobre aquele homem que andou na Galileia. Por isso, então, é o único evangelho que vai trazer assim, as palavras próprias da anunciação, da visita de Nossa Senhora. Provavelmente Lucas foi lá entrevistar a Nossa Senhora e lá ela contou como é que foi a anunciação, como é que foi visitar Isabel, como foi o nascimento. Né? Então, Lucas foi fazer, de fato, uma pesquisa de como foi o ministério de Jesus. Né? Até o Lucas 1 até o 4 diz assim, 1 até o 4. Isso. Muitos já se lançaram à tarefa de compor a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim, excelentíssimo Teófilo, depois de me haver informado cuidadosamente de tudo, desde o princípio, resolvi escrever para ti uma exposição ordenada dos fatos, para conheceres melhor a solidez da doutrina que recebeste. E que bonito que ele absorveu isso de uma forma bonita, Isso. Né, padre? Você já se perguntou quem que é o Teófilo? Pois é, ia te perguntar agora, quem é o Teófilo, padre? Tem duas versões. A gente pode dizer que Teófilo era alguém muito importante na comunidade. Eu pensei que seria alguém importante e que ele estaria escrevendo para essa pessoa, tipo assim, olha, eu fui pesquisar, viu? Exato. Quer dizer que eu fui pesquisar. Agora, a palavra Teófilo, Teófilos, significa amigo de Deus. Então, por que não dizer que todos os que são... Esse livro é dirigido a todos os amigos de Deus. Né? Então, essa é a ideia principal, de que Lucas escreve a todos os amigos e amigas de Deus. Ele escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Né? Isso é bom deixar bem claro. Lucas é o autor tanto do Evangelho como dos Atos. Né? Vocês vão ver que tem a mesma linguagem. É o Evangelho mais mariano, é o Evangelho onde se aparece mais o Espírito Santo. Sempre se fala, o Espírito levou Jesus para o deserto, o Espírito conduziu, o Espírito. É o Evangelho chamado Evangelho da Misericórdia, que traz as parábolas da misericórdia, que a gente falou tanto, né, no ano da misericórdia. Então é um Evangelho especial. E você começou dizendo que era um Evangelho aberto a todos. Né? Isso é muito importante, porque ele foi escrito mais ou menos no ano 80, 90, quando o cristianismo começou a sair de Jerusalém. Então começou a ser apresentado para os gregos, para os romanos, para as outras culturas. Então a ideia é dizer, Jesus veio salvar a todos, é um salvador universal. Não veio só salvar o povo de Israel, mas a todos nós. Né? Para o tempo de oração aqui, vou pedir para o senhor, né, dar uma bênção
Uma bênção para Thaisa dos Santos e família. Uma bênção para ela também especial. Abençoai, Senhor, essa sua filha, sua família, cobrindo-os de suas bênçãos e graças, livrando-os de todos os males e perigos, dando-lhes a paz, a segurança e sempre sua presença e sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, todos vão falar da morte e da ressurreição de Jesus, né? Desses três, para a gente finalizar. Existe alguma diferença de quando eles falam da morte e da ressurreição de Jesus de um para o outro? Um que tem uma visão mais romântica, né? O outro que tem uma visão mais dura. Se a gente olhar, o Evangelho de Marcos é um que apresenta uma visão um pouco trágica da morte de Jesus. É o Evangelho que vai trazer um meu Deus, por que me abandonastes? Porque um pouco era o sentimento da comunidade na época. Né? Você vai ver, depois que Jesus ressuscita, as mulheres não saem anunciando que Jesus ressuscitou. Enquanto no Evangelho de Mateus e de Lucas, todos que veem Jesus ressuscitado saem, voltam para Galileia, anunciando com alegria. O Evangelho de Marcos conclui-se assim, né? Eles voltaram para casa e não contaram para ninguém porque estavam com medo, porque era um sentimento forte na comunidade. Mas a ideia é dizer que o ressuscitado vence a morte e vence o medo, né? Padre, falando nisso, chegou uma pergunta pra gente, falando assim, se Maria chegou a ver Jesus depois da ressurreição e antes da ascensão. Com certeza. Maria acompanhou a comunidade nos seus primeiros passos. Né? Então, se Maria estava presente no Pentecostes, que foi 50 dias após a ressurreição, porque os Atos dos Apóstolos atestam, estavam presentes os 12 e sua mãe. Então, com certeza, Maria estava no grupo que viu o próprio ressuscitado, né? Padre, vamos falar para a gente poder encerrar, né? De João. Né? João não é um evangelho sinótico. Né? Eu quero saber primeiro se esse João ele é o discípulo amado. Né? E o que João traz para a gente? Por que ele também entra, né, na liturgia em alguns momentos? Isso. Existe muita discussão na teologia sobre quem é o discípulo amado. Né? Mas do ponto de vista... Eu já me coloco, eu sou amadíssima de Jesus. Quem é amado, quem não é, né? Mas do ponto de vista da tradição, muitos dizem que João é esse discípulo amado. Né? E qual que é a intenção desse evangelho? Ele foi escrito um pouquinho depois, lá pelo ano 100. Então imagina, já 100 anos quase depois da morte de Jesus. João era o mais jovem dos apóstolos, né? Então já devia estar já um senhor de idade quando escreveu isso, ou a comunidade recolheu as suas ideias, né? E a ideia de João não é apresentar só esse Jesus que cura, esse Jesus que veio por baixo, por que não dizer. A ideia de João é apresentar Jesus como o grande Salvador. A gente fala que a teologia de João é uma teologia do alto. Você vê que os evangelhos sinóticos começam do nascimento de Jesus. O evangelho de João começa, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João quer aprofundar ainda mais a experiência da comunidade. Então, ele não vai tocar em assuntos que os sinóticos já tocaram. Porque ele quer aprofundar a ideia desse Jesus salvador, desse Jesus divino que veio para salvar. Por exemplo... Ele fala muito da vida missionária de Jesus? Sim, itinerante de Jesus. Né? Qual que é a ideia do Evangelho de João? Ele apresenta 7 grandes sinais. Começa o primeiro sinal, as bodas de Caná. Então são 7 grandes sinais que vão mostrando a divindade de Jesus. E o convite do Evangelho de João é sempre permanecer. Permanecer a videira, permanecer no Senhor, permanecer. Porque pensa, 100 anos quase depois da morte de Jesus, as comunidades podem começar a desanimar. E o evangelista vai dizer, permanece. Quem ficar unido à videira verdadeira, esse vai receber os frutos. Então, permanecei no amor, permanecei em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? A ideia é justamente apresentar um Jesus glorioso. Enquanto que nos evangelhos sinóticos, a crucificação de Jesus aparece como um momento de sofrimento, no evangelho de João é um momento de glória de Jesus. É o momento da hora. Lembra que nas bodas de Caná Jesus fala, a minha hora ainda não chegou? A hora de Jesus é a cruz. É na cruz que Jesus vai mostrar toda a sua potência, todo o seu amor. Então vai começar no capítulo 19 de João, quando chegou a hora, Jesus se entregou.
e a cruz vai aparecer como um grande acontecimento da vida de Jesus. E só de Jesus se mostrar, a quem procurais, Jesus Nazareno, sou eu, já todos vão cair por terra, né? Então, um Jesus poderoso, glorioso, por que não dizer, que sobe na cruz como um trono. Então, a cruz se torna o trono em que o grande rei se senta, né? E depois forma uma nova humanidade. O mais bonito do Evangelho de João, ao meu modo de ver, é o capítulo 20, quando a gente tem a ressurreição de Jesus, e a gente tem um encontro, então, de Jesus com Maria Madalena, porque é algo muito significativo para a nossa teologia. Porque se a gente para pensar, como é que foi a criação? Tinha um jardim, tinha um homem, tinha uma mulher. No finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 19, fala: Jesus morto foi colocado num jardim. Aí no primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena chegou ao túmulo. Então aí vai tentar reler a criação como uma nova humanidade começando, aos pés do ressuscitado, o novo Adão, Jesus, e Maria Madalena figurando toda a humanidade que vai ser ressuscitada com Jesus. É muito belo, porque as imagens que aparecem no Evangelho remetem muito à do Gênesis. Quando Adão e Eva foram expulsos, entre aspas, do paraíso, colocaram 2 anjos nas portas do paraíso, não é verdade? O que tinha nas portas do paraíso no Evangelho de João? 2 anjos. Um homem, uma mulher, era escuro. Então, quer dizer, tudo quer fazer essa releitura de uma nova criação em Jesus. Olha, ia ser muito bonito, né? Principalmente de colocar a pessoa de Maria Madalena, né? Já que nós ligamos essa característica dela, né, ao pecado e tudo mais. Somos nós pecadores que estamos ali, né? Padre, vou pedir para o senhor levantar comigo, vir aqui pertinho da imagem de Nossa Senhora. Vamos lá. Porque eu quero que o senhor dê uma bênção, né? Especial para nós, né? Todos estamos em casa, estamos encerrando o mês da Bíblia. Eu falava lá no começo do mês que esse mês ele é oportuno para que a gente possa se aprofundar, né, na palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos com preguicinha, né? Eu falo, a gente tem o Evangelho diário, que é uma facilidade para a gente conhecer toda a palavra de Deus, né? Mas hoje, pela intercessão de Nossa Senhora, aquela que aparece também muito lá em Lucas, né? Eu não posso falar muito porque eu sou muito mariana, né? Então, pedir para que Nossa Senhora interceda por nós, né? Que nós possamos enxergar esse Jesus desse Evangelho que nos dizem, né, que é contado para nós, que nós possamos enxergar a realidade do Evangelho na nossa vida hoje também, que nós possamos amar, que nós possamos enxergar o pobre, o pequeno, mas que nós possamos enxergar principalmente a realeza de Jesus não como algo, como as comunidades enxergaram, né, que sentaria no trono, mas aquele que vem a nós, né, que ele se inclina até nós. Exato. E Maria foi aquela grande que esteve tão aberta à palavra de Deus, né? Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então vamos pedir para ela que, como nossa mãe, abra os nossos corações e venha derramar em nossas vidas, venha derramar em nossas histórias toda a bênção, toda a graça que vem do coração de Jesus. Que, obedientes à palavra do Senhor, nós possamos fazer tudo o que Ele nos disser e nos colocar à sua disposição para aprofundar o nosso conhecimento, para aprofundar o nosso amor. Que Jesus possa abrir os nossos olhos, Jesus possa abrir os nossos corações e tocar onde hoje nós mais necessitarmos, na certeza de que Sua palavra é luz para o nosso caminho, é força para o nosso caminhar e ao mesmo tempo é a presença de Deus em nossas vidas. Que Deus assim nos ajude. E a Virgem Maria, ela que é a toda cheia da graça, cheia do Espírito Santo, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigada, viu? Por nada. Agradeço sua participação aqui. Te espero na próxima oportunidade. Pode deixar. Tá bom? E você que está em casa, não sai daí que a gente já volta com as notícias de hoje. Eu e Paloma Ortega. Já voltamos.